Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu, novamente após um jogo polêmico envolvendo o VAR. Parece que o VAR não vai com a cara do Fluminense. Enfim, ontem o Fluminense perdeu por 3-2 para o Bahia, num lance polêmico, um pênalti que a bola pegou meio que no braço, ombro do Gilberto, ele meio de lado. Enfim, o juiz acabou entendendo que houve pênalti, marcou a infração. Na cobrança, a Agenor se adiantou um pouco, o que quase todos os goleiros fazem no mundo. O juiz, mais uma vez, foi alertado pelo árbitro de vídeo e aí o Agenor acabou sendo expulso do jogo e a cobrança foi repetida e Gilberto acabou fazendo na segunda tentativa. A gente chama a atenção para o seguinte: o VAR pode sim ser utilizado nessa situação, tá, galera? O que causou a confusão ontem foi que houve uma alteração na redação do texto que rege o VAR. O protocolo do VAR, ele falava que o goleiro, essa questão seria avaliada no quesito pênalti não pênalti. Ele mudou para o quesito gol não gol, mas ele continua no protocolo, portanto pode ser utilizado sim o VAR para ver se o goleiro ou o jogador que vai cobrar cometeu alguma irregularidade. Também pode ser utilizado para ver se algum jogador invadiu a grande área antes da cobrança do pênalti e não foi observado porque o jogador do Bahia invadiu sim. O juiz teria que ser acionado mais uma vez pelo árbitro de vídeo e teria que fazer mais uma cobrança. Outro ponto também importantíssimo é a questão que o jogo ficou parado por 10 minutos. Do lance do pênalti até a hora que ele confirmou o gol do pênalti foram 10 minutos sem bola rolar, com essas questões todas de VAR, etc. E no final do jogo ele somente deu 8 minutos. Quer dizer, realmente, essa questão do VAR, e a gente não entende, aqui vem uma crítica mesmo. O Brasil, de uma forma geral, tem tanto campeonato de base bom, tem Copa do Brasil, tem Copinha São Paulo de Futebol Júnior, tem Campeonato Brasileiro, porque essa questão da utilização do uso do VAR. Fluminense, mais uma vez prejudicado, a gente lembra, a gente não quer que o Fluminense seja beneficiado não, a gente não quer que ele seja prejudicado. A gente lembra que no jogo contra o Santos, uma bola dividida na área, o zagueiro cabeceia, a bola pega na mão dele, mais do que pegou na do Gilberto ontem. E o juiz, mesmo com a utilização do VAR, não deu pênalti, interpretou que aquilo lá foi bola na mão, o jogo seguiu. Esse lance do Gilberto que está de lado, a bola pega aqui, o juiz dá o pênalti. Ou seja, o VAR está com 2 pesos e 2 medidas e isso tira o equilíbrio do campeonato. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro de pontos corridos é dificílimo, mas enfim. Vida que segue, o Fluminense hoje treina pela manhã. A gente também não pode deixar de passar, de falar sobre o lance do Agenor, né? Uma infelicidade do goleiro, ao invés de ele passar, chutar, tentou driblar, perdeu a bola e o Fluminense tomou o segundo gol. Tinha acabado de empatar o jogo. A gente só faz a seguinte questão. Ele foi o mesmo goleiro que na quinta-feira passada, diante do Atlético Nacional, fez aquele tic-tac ali, o Fluminense saiu jogando bonito. Portanto, da mesma forma que a gente não pode falar que ele é o melhor goleiro do mundo por ter acertado esse lance, a gente não pode falar que ele é o pior goleiro do mundo por ter errado esse lance. Tomou uma decisão equivocada e o goleiro, geralmente, quando toma uma decisão equivocada, acontece o gol adversário. Portanto, fica aqui esse registro. Claro que a opinião é de vocês. A gente aqui não forma opinião, a gente aqui traz as informações para que vocês formem a opinião desse lado. Vida que segue para o Fluminense, ele vai trabalhar nessa manhã, de segunda-feira, lá no hotel em Salvador, né, na academia. Os jogadores vão fazer um treino regenerativo, enquanto os reservas vão fazer um treino físico um pouco mais apurado, porque na tarde dessa mesma segunda-feira a delegação segue para Medellín. Quarta-feira, às 9h30, tem Fluminense e Atlético Nacional pela segunda partida, né, da segunda fase da Sul-Americana. O Fluminense ganhou aqui por 4-1, portanto leva uma vantagem considerada. A gente lembra que nesse campeonato tem o gol qualificado sim, portanto o Fluminense, se perder por 2 gols de diferença, está classificado. E se o Atlético Nacional fizer 3-0, aí o Fluminense é eliminado. Mas e se o Fluminense fizer 2 gols, o Atlético tem que abrir uma vantagem de 4. Mas isso não vai acontecer. O Fluminense vai lá, vai jogar, vai fazer um bom futebol novamente, tenho certeza. O Fluminense vai ter de volta, o Diniz vai ter de volta o seu meio de campo considerado titular. Alan, que estava suspenso, não jogou, e Ganso, que foi poupado no primeiro tempo de forma mais preventiva, ele que jogou os 4 jogos ao longo de 90 minutos, desde que voltou de lesão, foi poupado desse início de primeiro tempo, e a gente viu, né, Ganso entrou no segundo tempo, a dinâmica do meio de campo foi outra. Ao lado de Alan, Danielzinho, Ganso vai compor esse meio de campo, Luciano volta para fazer o trio de ataque com o João Pedro, que será mantido no time titular, e Johnny Gonzalez. A gente lembra que para esse jogo, Pedro não está inscrito na Sul-Americana, porque vai servir a seleção brasileira, de qualquer maneira ficaria de fora, e Marcos Paulo também não está à disposição do treinador, porque vai servir a seleção portuguesa nesse mesmo torneio. Outro ponto também que a gente tem que falar, Diniz acabou sendo expulso ontem do jogo,
depois que acabou a partida, ele foi até um árbitro para fazer algumas ponderações e o árbitro acabou dando o vermelho direto para o treinador, portanto ele fica de fora do banco na partida contra o Atlético Paranaense no fim de semana que vem, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que ele foi expulso direto, portanto, os 2 cartões amarelos, que ele já acumula, né? Ele foi advertido com cartão amarelo ontem também, no decorrer do jogo, também não é zerado, ele continua com 2 cartões amarelos para a contabilidade de suspensão do treinador por cartões amarelos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Não sei antes mandar o nosso tradicionalíssimo salve. Dessa vez eu pedi para o estagiário fazer uma letra bonitinha que ele fez, viu? Vamos lá. Léo Gonçalo de Arapiraca de Alagoas. Igor Ludwig do Chile. Ai, galera internacional acompanha a gente aqui. Higino Vieira. Damião Paulino da Paraíba. Vitor Macedo de Uberlândia. Alô, galera de Minas. Edson Fraga. João Pedro Costa. Esse tem nome de craque, hein? Pamela Cunha. Dilson Moreira, Tricolor de Coração, Grupo Tricolor de Coração do WhatsApp. Filipão, da São Paulo, Sampa Flu. Eu ia na Sampa Flu de vez em quando aí quando eu morei em São Paulo, viu, o Filipão? Marcos Vinícius, o MV10. Thiago Henrique, Renato Martins. Esse é figura certa aqui nos nossos vídeos. Lá de Nova Iguaçu, alô Nova Iguaçu, um abraço para todos vocês aí, saudações tricolores. Francisca de Medeiros de Caicó, Rio Grande do Norte. Olha só a galera potiguara aqui. Um abraço para a galera tricolor do Rio Grande do Norte. Caio aqui do Rio de Janeiro. Marcel da Flu Natal, aí mais uma galera lá do Rio Grande do Norte, para todo mundo de Viana no Espírito Santo e Luca Tonini, Vitória também no Espírito Santo. Saudações tricolores para vocês todos, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho. Estamos alcançando aqui uma marca incrível no nosso canal, a gente tem pouco tempo de trabalho, já vamos para os 10.000 inscritos, graças a vocês, graças ao compartilhamento de vocês. Muito obrigado por todo esse prestígio, por todo esse carinho. Dessa forma que a gente vai fazer juntos uma mídia tricolor forte, independente e sem qualquer viés político. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre tá lá.